Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo essa noite uma convidada muito querida, a Fátima Regina. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Vamos então para a nossa prece de abertura, né? Pai de infinito amor e bondade, Jesus amado, Mãe Santíssima, amigos espirituais que nos assistem, protege e orienta na nossa caminhada rumo à perfeição, e a equipe espiritual que nos auxilia neste trabalho online. Agradecemos, Pai, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua proteção, orientação e bênçãos, que todos nós aqui presentes, os encarnados, os desencarnados, aqueles que estão assistindo agora ao vivo conosco no Facebook, aqueles que estarão depois na reprise no YouTube do Centro, que todos, Senhor, possam receber toda essa energia benéfica que nos envolve nesse instante, auxiliando cada um nas suas necessidades, levando paz, esperança, fé no porvir, confiança no amparo do alto e muita alegria no coração. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a lição de hoje do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, é a 118. Vamos lá. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros, que se apresentam indiferentes, experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que sejam. Fátima, fica à vontade, tá? Ótima página, né? Nossa, a gente pode ficar aqui uma semana conversando sobre essa página, né? Pegando cada parágrafo. Joana de Ângeles sempre nos convidando a reflexões profundas, né? É interessante que ela tem, né, uma abordagem que há um diálogo, né, entre a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e os princípios da doutrina espírita, né? Então, nos suscita aí muitas reflexões, né? Essa mensagem, né, essa página, teve uma frase, né, que me chamou a atenção, e a partir dela, né, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa, né? Uhum. A Terra é um grande hospital de almas. A partir daí, né, acho que a gente pode Falar começar bastante. a pensar, falar muita coisa, né? A gente sabe, né, a Terra é comparada aí a uma escola sublime, né, onde temos a oportunidade de aprender diferentes disciplinas, são muitos cursos, muitas disciplinas, né? Mas a Terra também, né, é um hospital. Estamos aqui, somos espíritos ainda imperfeitos, trazemos nossas enfermidades, né? E a Terra, enquanto esse grande hospital de almas, né, ela é essa oportunidade de nos curarmos, né? E aí é interessante que Joana de Ângeles nos traz aí, né, alguns comportamentos, né, quando ela fala, né, aquele conhecido exigente sofre dos nervos, né? Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos. Então, ela nos convida aí a estar pensando na questão, os comportamentos humanos, enquanto reflexo dos nossos adoecimentos enquanto espíritos, né?
Então, se a gente começa a pensar, né, nessa terra enquanto esse grande hospital de almas em sofrimento, né, com a possibilidade de cura, a gente pode começar a entender, Ana, que, né, que somos todos, né, todos somos portadores dessas enfermidades. E dessa forma, é um convite para que a gente possa também olhar o outro de uma maneira mais amorosa, né? E aí trazendo a máxima do Evangelho, né? Amai ao próximo como a si mesmo, né? Fazer o outro aquilo que gostaríamos, né? Que a nós fosse feito, né? Então, Joana de Ângeles, nessa reflexão, né? Ela nos convida, né? A refletir sobre se somos todos enfermos, né? Não dá para exigir do outro aquilo que ainda também não temos. Verdade. E a gente tem essa tendência. Tem, né? Então, é uma verdade da nossa doutrina, né? Da doutrina aí que abraçamos, que todos nós trazemos aí as nossas mazelas que vão se refletir nos nossos comportamentos. Então, o nosso modo de ser no mundo revela, né? Ou aponta muitas das nossas enfermidades. E aí, o quanto é importante, foi outra coisa que eu fiquei pensando, o autoconhecimento. Sim. Né? Se o nosso comportamento ele é um sinal, né? Se o nosso modo de ser no mundo ele é um sinal, ele está ali, né? Uma mensagem das nossas enfermidades, se trabalharmos o nosso autoconhecimento, a gente vai estar, né? Criando e ampliando a possibilidade maior de aproveitar de fato esse hospital, né? No qual aí estamos tendo a oportunidade de estar, para rever nossos comportamentos, nossas atitudes, né? Quando Joana de Ângeles traz, né? Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam, acho que é isso, né? Primeira frase. E aí a gente pensar, o que é aceitar? Esse verbozinho, né? Aceitar. O que é aceitar, né? Aceitar tem o sentido de receber, de acolher, né? E acolher, né, acolher é você receber, é você abraçar, né? Acolhimento é isso, né? É a gente colocar no colo. Acolher tem a ver com colo, com amor, né? Então, aceitar as pessoas conforme elas se apresentam é acolher o outro, do jeito que ele está podendo ser nesse momento. Assim como precisamos também de sermos acolhidos, de sermos aceitos da maneira como a gente está ali se apresentando, né? Então, esse acolhimento nos faz refletir também, né? Faz um link com o ponto de que estamos no hospital, somos todos enfermos. Então, todos nós precisamos de acolhimento, né? E aí um comportamento, às vezes, irritadiço de alguém, um comportamento mais grosseiro, né? Precisa ser entendido de uma maneira mais ampla. Há pouco tempo aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu estava na vila e eu ia estacionar próximo a uma farmácia. E era uma vaga apertadinha e tinha um buraco entre a rua, a via e o meio-fio. Então estava difícil para estacionar, eu correndo para o trabalho. E aí eu estacionei e numa vaga apertada e com medo de cair, né, na vala, eu esbarrei um pouco no carro da frente, né? E assim, não amassou nem nada, né? Mas é claro que, né, o motorista que estava lá no carro, ele sentiu, né? E aí ele desceu, né? Desceu do carro e aí ele veio muito bravo, né? E eu, senhor, desculpa, né? Não aconteceu nada, não amassou, né? E ele veio muito furioso, né? E aí foi tão interessante que no mesmo instante ele parou e disse assim: ai, desculpa, né? Eu estou com a cabeça muito cheia, né? Eu estou aqui na farmácia com a minha esposa para comprar um remédio para o meu filho. Ana, né? Assim, é isso, né? Ele saiu. Ele já se redimiu, né?
ali ele já se colocou... Porque tem uns que têm essa coisa da agressividade, né, Fátima? Infelizmente, no trânsito a gente vê isso, a impaciência, né, a intolerância, sobretudo, uns para com os outros, né? Ninguém quer saber o motivo, né? Sempre tem. Desde a falta de educação no trânsito até uma situação como essa. A pessoa está num dia cheio, está nervosa, preocupada, tentando resolver uma situação e, sem querer, ela jogou como o outro, né, uma válvula de escape, que era alguém, no caso ali foi você. Mas que legal, olha só que bonito, a pessoa já se colocar assim, poxa, desculpa, foi mal, não precisava tanto. E até explicar o porquê. Sim. Porque você não e se alterou, porque se você não. comprasse o presente, né? E aí é o que a mensagem nos traz, né? Aquela pessoa ali, irritadiça, grosseira, estava passando por um intenso sofrimento. Ela estava angustiada porque estava com o filho doente, ela estava preocupada, né? Então, o comportamento, ele revela, né, aquilo que traz do nosso interior, revela tanto as nossas mazelas, né, as nossas imperfeições, como também revela o estado de espírito que estamos naquele momento, né? E aí é muito interessante que Joana de Ângeles faz esse diálogo, né, da psicologia, da psicanálise com a doutrina, né? E pensando muito nessa mensagem, né, nós somos seres sociais. Vivemos em sociedade, vivemos em relações, né? Relações de trabalho, família, amigos, no bairro onde moramos, né? E é nessa relação com o outro que nós somos convidados a evoluir. E é nessa relação com o outro é que se expressa o nosso modo de ser. Sem dúvida. E nesse modo de ser, ele vai estar também ali recheado, né, das nossas enfermidades, das nossas mazelas, né? Sobretudo o orgulho, né? A espiritualidade sempre nos alerta que o orgulho é a raiz de muitas outras, de todas as outras imperfeições, da vaidade, da prepotência, né? Que ela cita bem aqui, né? No fundo tá enfermo, né? De algum problema, tá escondendo algum problema, aquela agressividade, né? Aquele orgulho, aquele egoísmo, no fundo, está escondendo alguma carência, algum problema, né? Sim. E é nessa relação com o outro, né, que a gente tem a oportunidade de evoluir, de nos conhecermos, porque a relação ela nos dá o feedback, né? No exemplo que eu dei, quando a pessoa sai do carro, né, naquele momento em que ela estava e ela se depara, né, ali na relação comigo, e aí com a minha calma, né, ele conseguiu parar e pensar e se dar conta das próprias questões que ele estava vivenciando, né? Então, o meu modo de ser, ele revela, né, muito do meu interior. Né? Sem dúvida. E é nessa relação que se dá o processo de aprendizagem, né, Ana, também, né? A gente aprende, né? E aí é a Terra enquanto escola, e é nessa relação com o outro, porque nós somos colocados no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, né? As pessoas certas que vão nos ajudar, né, nessa evolução e nessa troca também, né, ajudar o outro, né, a aprender sobre si mesmo, né. Então, é nessa relação, né, somos seres sociais. Né? E é uma via de mão dupla. Sim. Né? Como você mesma disse aí agora, quer dizer, numa relação, tanto as pessoas podem aprender por bons exemplos, né? Quanto podem o outro com um mau exemplo, né? Daquele que foi o agressor ou que está impaciente, intolerante com aquela atitude, né? Todo mundo está aprendendo. Você, por exemplo, você se postou de uma forma correta, independente da sua formação psicológica, né, e tal, mas você é como espírito, enfim, você foi coerente e se portou, desculpa, eu não tive a intenção, né? E você se manteve calma, tranquila. Então, aquilo ali é um aprendizado para ele, porque o colocou também, tipo, opa, ela não está nem alterada, porque, na verdade, nem tem motivo para isso.
eu é que estou aqui. Então, ele também já tinha uma consciência ali. Ele estava só num mau dia, num mau momento, mas ele já tinha uma consciência, mas foi um aprendizado mútuo. Você não entrou na sintonia e ainda o ajudou a voltar para a sintonia boa, vamos colocar assim. Né? E em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, o tempo inteiro essa relação, né, social que a gente tem, ela é uma via de mão dupla, né? É aprendizado constante. E aí é interessante se a gente pudesse se perguntar sempre, né? Nossa, por que fulano está tão irritado hoje? Né? Por que fulano está tão agressivo? Por que fulano se porta de maneira tão autoritária? Né? Por que fulano está tão arrogante? Né? Se a gente puder parar um instantinho, né? Um segundo que seja, e fazer essa pergunta, né? Que também nos convoca a nos colocarmos no lugar do outro. Né? Assim como no exemplo que eu dei, no mesmo instante eu me coloquei no lugar, né, daquela pessoa que estava angustiada na porta de uma farmácia, comprando um remédio. Né? Então, eu acho que tem uma riqueza nisso, né, na possibilidade, e é um exercício diário, de a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? Da gente se perguntar, né, antes de criticar, antes de julgar ou antes de rotular, né, nossa, fulano é realmente arrogante, né? Fulano é realmente muito prepotente, né? Ao invés de julgar, a gente se perguntar, né? E aí, lançando mão dos ensinamentos da doutrina e a partir aqui da reflexão que Joana de Ângeles nos traz, né? O que está acontecendo com aquela pessoa, né? Ela pode estar num mau dia, né? Como você disse, né? Que sofrimento ela traz? Qual é a angústia dela nesse momento na vida, né? Diante da vida? O que ela está passando? Que se somos espíritos, né? Criados com a centelha do amor, todos nós trazemos essencialmente, né? O bem. Sem dúvida. O mal não existe, né? O que existe é a ausência do bem. Né? Exato. Então, aquela pessoa, naquele instante, em que ela, nessa relação, né, com o outro, e nós também, né? Porque muitas vezes também nos portamos aí de maneira não muito agradável, né? Certo. E se a gente fizer o exercício de parar e de nos perguntarmos, né? Será que essa pessoa, por que será que o fulano está assim? O que será que ele traz? Né? O comportamento é só a pontinha do iceberg. O comportamento é o reflexo de algo muito mais profundo. Né? E acho que essa é uma reflexão que a mensagem também nos traz, né? A leitura da noite. Né? Que é a gente poder buscar essa empatia, poder, nem que seja por um segundo, por um instante que seja, parar e nos colocarmos no lugar do outro, né? E nos perguntarmos, o que está por trás disso? Né? Joana de Ângeles, né, assim, maravilhosa, aí, né, nos trazendo reflexões e nesse diálogo, né? Uma outra frase que me chamou a atenção quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. É isso, né? Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Né? Então, né? Outras pessoas, o outro, nessa relação que a gente vive constantemente no mundo, né? O nosso existir, ele se dá nessa relação. Como será que as pessoas estão nos vendo? Também não nos conhecem profundamente. Se buscarmos, né, só nós nos conhecemos, ou temos a oportunidade disso, a possibilidade, né? Então, quem te veja apenas superficialmente não terá condição de analisar-te com acerto. Então, nós também não temos condições de analisar o outro que estamos vendo superficialmente. Estamos vendo ali sobre aquele comportamento, aquela atitude, aquela fala. É um recorte, né, do momento. Um recorte do momento. Né? Não dá para definir alguém por aquilo, né? Não.
Embora seja muito comum esse pré-julgamento, né? Sim. A gente faz isso, né? Constantemente, mas é isso, né? Quem está nos vendo também não nos conhece. Então, a importância de não julgar, de não rotular, né? De não tirar essas conclusões, né? Fulano é agressivo, fulano é orgulhoso, fulano é prepotente, porque da mesma forma nós também estamos sendo avaliados, estamos sendo vistos, né? E será que estão nos vendo, né, como nós realmente somos? Às Será que vezes não, também né? não, às vezes não, né? A gente A até gente se acha que sim, mas esconde. às vezes estão até julgando mal e a gente achando que todo mundo está vendo a gente da melhor maneira, Sim, né? né? Os nossos comportamentos, né? E aí, dialogando a doutrina espírita e a psicologia e consciência, né? Os comportamentos, eles revelam muitas vezes, né? Inúmeras vezes, os conflitos da alma. Perfeito. Então, os comportamentos, eles estão sempre sinalizando, né, o nosso adoecimento espiritual, o nosso adoecimento psíquico, né? Essas coisas estão juntas, né? E que a gente sempre vai precisar da compaixão do outro e de termos também compaixão. Os comportamentos, eles, na maioria das vezes, né, eles estão revelando ali conflitos importantíssimos, né? Então, e a gente está vendo só o superficial, a gente está vendo só o comportamento. Às vezes, conflitos que nem a pessoa mesma, né? Que é, vamos dizer assim, Sim, que é a sim. agressora, a irritadiça, né? Enfim, Sim. Ela, com aquele estilo dela, nem ela sabe. Daí a importância que você falou do autoconhecimento, de buscar ajuda. Nesse momento, sempre foi, mas nesse momento, né, de mais de 1 ano e meio de pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, né? Sim. Felizmente, estamos caminhando num momento melhor, né? Aumento de pessoas vacinadas, enfim, graças a Deus, buscando continuar a fazer as coisas que precisam, porque não é porque vacinou que não tem que fazer, né? Tem que continuar fazendo os protocolos, né, de prevenção, né? Mas todo esse processo, né, de aprendizado e tudo, ele tem muito a ver com cada um de nós buscar enxergar que o outro também passa por algum problema. E buscar também enxergar que nós podemos estar refletindo algo que a gente nem percebe. E daí nunca foi tão importante o trabalho de psicólogos, né, terapeutas, de psiquiatra, sim, porque há um tempão, muitos anos atrás, os mais velhos, né, pessoas mais idosas, até achavam lá psicólogo médico de maluco, quer dizer, uma coisa totalmente equivocada, né? Mas nunca foi tão importante o trabalho desses profissionais, né, como vocês, que ajudam exatamente a essa introspecção, a esse autoconhecimento, né? Essa transformação, porque o espírito precisa disso, a gente está aqui para isso, para evoluir, para ajudar no progresso alheio, né? Mas essa evolução, se a gente busca autoconhecimento, independente até de vertente religiosa, né? Se a pessoa busca um autoconhecimento, ela começa a entender-se melhor e, nessa compreensão íntima, também compreender o outro. Como você mesma diz, às vezes a gente não está num momento legal e reflete aquele recorte. Quem não conhece, quem não viu, como Joana falou aqui, já rotula sem saber, porque está vendo só superficialmente. A gente vive numa sociedade, num momento tão superficial, né, Fátima? Muito. As pessoas, ainda mais as redes sociais, você vê um recorte, parece que a vida da pessoa é um conto de fadas. Sim, é maravilhoso. Você olha tem ali, conflitos. desperta até a frustração, que você olha, né, e fala assim, caramba, né? Mas no fundo, se você analisar, é só um recorte. Tudo bem, pode ter sido um momento lindo, um dia lindo, né? Férias, sei lá, sucesso profissional, o que for. Que legal, mas é um recorte, só Deus sabe o que se passa em cada coração.
A pessoa quer colocar ali só o lado bom da vida. Tudo bem, mas a vida tem outro lado. Não no sentido de ficar assim, reclamando. Não, é de entender que faz parte da vida esses altos e baixos. É assim que a gente evolui, ainda mais no mundo de provas e expiações, que está nesse processo de transição planetária para regeneração, né? Mas que é um mundo ainda de provas e expiações. Então, é muito mais recorrente, né, as dificuldades, os erros, do que os momentos de alegria, né? E, né, o melhor da foto, né? Então, as redes sociais, elas são excelentes, a tecnologia, né? A gente está aqui graças à tecnologia, e eu acho isso importantíssimo. Mas ela usada para o bem, ela é um benefício, igual vacina, igual a ciência, em todos os níveis, tecnologia, né? E o espiritismo, como fé raciocinada, mostra a importância disso, né? A evolução, o trabalho, isso é progresso, né? É lei do progresso. Mas as pessoas também terem um discernimento em relação a essas coisas, né? Você vê recortes, então não dá para julgar pelo que você está vendo ali. Aquela pessoa é só feliz, né? Não, ou aquela pessoa é só existe. irritada, aquela pessoa é só orgulhosa. Não, ela está. Sim. A gente não sabe, assim como nós, né? Hoje a gente está ótimo, graças a Deus, mas por algum momento, e a gente é humano, né? Então é normal, de repente também não está num bom dia. Mas felizes daqueles como esse senhor que falou com você, se vão consegue e vêm. parar. Né? Pense, porque isso é humano, esse é o caminho do progresso. Né? Não é esperar que da noite para o dia todo mundo vire Chico Xavier, não, porque não vai. Não vamos. Né? Eu gosto muito de usar, né, a expressão que você usou, né, o estar. Né? Eu estou, né? Eu não sou. Porque estamos em evolução, vida é movimento. Né? Estamos constantemente tendo a oportunidade de rever como estamos fazendo, o que estamos fazendo, como podemos fazer. Temos sempre a oportunidade de nos melhorarmos, né? E aí, o Livro dos Espíritos nos traz isso, né? Acho que é a questão 919, que Santo Agostinho responde, né? Que é preciso, o autoconhecimento é o caminho, para a transformação. Né? Que é através do autoconhecimento que eu vou me dar conta de como eu estou. Né? Como eu estou sendo, como eu estou vivendo, como eu estou nas minhas relações, como eu estou reagindo a tal ou tal coisa, né? E tendo sempre, né, como horizonte todas as possibilidades que temos, né? Somos seres criados, né? Eu sempre brinco, né? Um dia a gente vai ter asas, né? Somos seres criados para a evolução, né? Para nos transformarmos em quem sabe um dia seres angelicais, né? Com asinhas e tudo. Né? Mas é só a partir do autoconhecimento, dessa possibilidade, né, de sermos empáticos na relação com o outro, porque é na relação que a gente vive, é na relação que a vida acontece, é na relação que a gente cresce, que a gente aprende. Né? E é na relação que eu vou poder colocar em prática, né, a máxima, amar ao próximo como a si mesmo, não julgar, né? Entender que o outro está, ele não é. Né? Ele está daquele jeito, porque o estar daquele jeito revela, né, que tem um sofrimento, que tem um adoecimento, que tem ali uma imperfeição que às vezes ele não identifica, às vezes nós não identificamos. Né? E aí a importância, né, do autoconhecimento, né? Nosso tempo passa rápido, né? Passa, é boa, conversa boa passa rápido, né? Sim, né? Então, assim, mas eu acho bom. que essa a mensagem, né, de hoje, né, acho que ela traz aí reflexões, né, importantíssimas, né, do amar ao próximo, né? Acho que está aí como a si mesmo, né? O perdão das ofensas, assim como precisamos, né, muitas e inúmeras vezes sermos perdoados também, né? Para não julgar o outro, né? A empatia, né? Acho que é um outro ponto muito importante que essa mensagem nos convoca, né? A sermos empáticos, né?
e não exigir dos outros qualidades que nem nós ainda conseguimos alcançar, né? A frase aí do Chico Xavier, né? Não dá para exigir do outro qualidades que ainda não temos. Né? E somos todos espíritos, né? Que na grande maioria ainda trazemos nossas mazelas, nossas imperfeições, né? E nesse planeta hospital-escola, né, é que vamos ter a oportunidade aí de crescimento, de transformação, né, de aprendizado. Né? Sem dúvida. Você faz a gente prece pode fazer nossa prece, né? Mestre Jesus, mentores e amigos espirituais que estão presentes nesse momento com todos nós, mentores e amigos espirituais que nos assistiram, nos ampararam, gratidão. Mentores e amigos espirituais que nesse instante nos envolvem a todos em vibrações de paz e harmonia, gratidão. Mãe querida, Mãe Santíssima, agradecemos-te a oportunidade bendita de mais esse momento de reflexão, em que, amparados pela espiritualidade, podemos sentir a tua presença, podemos sentir o teu abraço amoroso, podemos nos sentir envolvidos em teu manto, acolhidos, protegidos. Que as tuas vibrações inundem nesse instante o nosso planeta, chegue a todos os lares, transmutando toda a energia em energia de amor. E que possamos, Mãe querida, a teu exemplo, seguir, servindo, amparando, amando, divulgando a boa nova. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Assim seja. Gratidão, minha amiga. Gratidão a você também por ter aceito o convite. Gratidão ao pessoal que está conosco aqui online, aqueles que vão assistir depois e com certeza beber dessa fonte que a gente recebe com muita alegria, que é essa vibração benéfica das falanges do bem que nos auxiliam, nos ajudam a ajudar. Né? Sempre. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu obrigada que agradeço, a todos vocês. E até a próxima quarta, com mais uma convidada aqui no Momento de Reflexão Online. Um abraço, tudo de bom para todo mundo.